Eu quero falar sobre a restauração da nossa sorte. E quando eu estou falando sorte, eu não estou falando de sortear, dessas coisas místicas. Eu estou falando de mudança de estrutura, de vida, de plano. Mudança, uma regeneração, restauração, uma cura, um milagre, né? um encontro com o Senhor Deus. Pode ser qualquer uma dessas coisas ou mais coisas. E esse Salmo 126... ele descreve a vida, né? Ele é tido como os salmos, né? Os cânticos dos degraus, ou seja, eram os cânticos que eles cantavam indo para Jerusalém, subindo para a adoração. Então o Salmo 126, ele descreve a vida do povo de Deus em três perspectivas diferentes. Esse salmo aqui, nós podemos dividir ele em três perspectivas diferentes. Se você olhar do versículo 1 ao versículo 3, ele está falando do passado. Quando o Senhor restaurou a sorte, né? Aí ele fala, então a nossa boca se encheu de riso. Está falando de coisas lá do passado. Versículo 3, olha, grandes coisas o Senhor fez. Está lá no passado. Quando você lê o versículo 4, você vai ver que está falando do presente. Restaura-nos, ó Senhor, como as correntes de águas no sul. E quando você lê o versículo 5 e o 6, ele fala do futuro. Os que semeiam em lágrimas colherão, está no futuro, vão colher com alegria. Aqueles que saem chorando com sementes para semear, voltarão com alegria, trazendo sua colheita. Então, passado, presente e futuro. Esse povo, o povo de Deus, ao olhar para o passado, eles tiveram muita alegria de ver o livramento, né? O livramento do exílio. Eles foram libertos da escravidão. Agora, eles, ao olharem para o presente, eles viam que os desertos áridos, aqui fala, outra versão fala o Negueb, né? O Negueb é uma região, né, árida, era uma região muito seca, né, do deserto que engloba grande parte de Israel, né, o deserto do Negueb. E outras versões falam as águas do sul, é uma região seca e árida. Então, ao olhar para o presente, eles viam-se secos, áridos, né, como o deserto. Mas também, ao olharem, isso tudo dentro do Salmo 26, ao olharem para o futuro, eles se sentiam desafiados a sair, semear, ainda que precisasse regar, né, aquele solo duro, com lágrimas. Mesmo que eles tivessem que trabalhar duro, na certeza de que eles trariam, né, voltariam com júbilo, trazendo as colheitas. Então, passado, presente e futuro. Quando nós nos concentramos no versículo 4, nós vamos destacar a nossa necessidade. Os tempos passaram, mas a necessidade da igreja são as mesmas do povo de Deus, que nesse salmo é descrito. E nós vamos destacar algumas verdades dentre essa verdade, né, desse salmo, do versículo 4 aí. Primeiro lugar, primeira verdade aqui, a gente precisa aprender que um passado de glória não é garantia de um presente glorioso. Então, um passado de glória, né, e eles relembraram que Deus os tinha livrado, que o Senhor fez grandes coisas por eles, que eles riram, eles se alegraram, eles se jubilaram, né, eles viram grandes coisas que o Senhor fez por eles. Mas, todavia, entretanto, o passado de glória não é garantia de um presente glorioso. Ou seja, o povo saiu do cativeiro, o povo saiu do exílio, ele voltou para a terra que eles estavam distantes, né? Depois de 70 anos, Deus fez coisas grandiosas, eles estavam alegres por causa disso. As próprias nações testemunharam isso, dos grandes feitos do Senhor sobre a vida deles. Mas
As vitórias do passado não servem mais para nós vivermos vitoriosamente no presente. Então aquela bênção, aquela vitória, aquela glória que você viveu no passado na presença de Deus, ela não te dá garantia de você viver uma vida vitoriosa hoje e nem no futuro. Tem gente que vive do passado, e a gente sabe pela piadinha sem graça, né, que quem vive do passado é o museu, né? Quem vive de passado é o museu. Você vai no museu, tem coisas lá, relíquias. Você vai no museu, sei lá, da cana, aquelas engrenagens, você que é da região, né? A gente tem que falar da cana. Você vai lá, aquelas engrenagens, aquela moenda, sei lá, aqueles aparelhagens, toda aquela estrutura que não dá para usar mais. Hoje a produção é uma coisa, ainda vinha falando para a Lu hoje, né, minha esposa. Nós passamos ali, tinha um caminhão, eu não sei como chama aquele caminhão, mas é um bitrem, estava parado, quebrado aqui antes do pedágio. Aí eu falei assim, Lu, é doido isso aí, eles trabalham 24 horas, só para abastecer e lenha, não, cana, e carrega a cana para lá e para cá, só para mesmo quando quebra. Eu estou falando assim, eu trabalhei dentro da usina, então eu não entendo tudo, mas é 24 horas, aqueles trator, aqueles caminhão não param, porque uma hora parado é prejuízo para a usina. Então, as nossas, falando do museu, né, da cana, que você vai lá, toda aquela estrutura não serve mais, serve só para ir lá e tirar uma foto, olhar, conhecer, ver como foi passado. Você vai em qualquer museu, o museu, sei lá, da tecnologia, aquele computador, o primeiro computador disse que era maior que uma sala, assim, pesava toneladas. Hoje você tem um computador portátil, né, que faz tanta coisa no seu bolso, você carrega um computador. Mas antes não, precisava de muita eletricidade, precisava de muita operação. Eram lâmpadas, né, para fazer sim, não, para dar um cálculo matemático, demorava horas. Hoje não, você clicou, já era. Então, assim, as nossas vitórias foram boas lá. O dia que eu me converti, o dia que, olha, Deus fez isso na minha vida, olha, quando eu fui curado lá no passado, glória a Deus, aleluia. Mas agora você precisa do novo de Deus. Aquilo lá já foi para aquele tempo, foi importante para aquele tempo, mas hoje os tempos mudaram, nós precisamos avançar. Paulo diz uma frase nas suas cartas, né? Ele diz assim mesmo, até parece que não tem a ver, mas eu estou falando como que a gente deve se renovar. Mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, envelheça, fique com o cabelo nevado assim, mesmo que o homem exterior se corrompa, o mais que o interior se renova dia após dia. Deus é um Deus de coisas novas. Deus é uma coisa, tanto é que depois novos céus e nova terra. Deus está fazendo coisas novas. Ele tem bênçãos novas para você. Ele tem manifestação sobrenatural nova para a sua vida. O passado foi bom? Foi. Mas ele está lá. Ele não serve de parâmetro mais para a sua vida hoje. Hoje os desafios são novos também. Tudo novo. Então, nós precisamos daquelas vitórias. Mas nós precisamos agora de vitórias novas para as nossas vidas, conquistas novas, novos sonhos, novas realizações. Tem um hino aí, eu não sei cantar, faz tempo que eu não canto, mas é isso aí, né? Novos sonhos, novas realizações. Então nós precisamos de ter sonhos novos, precisamos de vitórias novas, porque muitas das vezes a gente pode estar se encontrando como um deserto árido, como eles estavam vivendo. Muitos de nós podemos estar secos, como o tempo está seco aí, mas vai mudar em nome de Jesus, amém? Nós estamos orando por chuva e vai chover. De vez em quando dá um passo de fé, abre o aplicativo e vê se está lá já aparecendo as nuvenzinhas. Eu faço assim, mano. O dia que nós estávamos aqui na vigília orando aqui, eu estava orando e já consultando, ver se estava atualizando, não é? Tinha uma irmã que tinha até um guarda-chuva no carro. A irmã Edna. Cadê a irmã Edna? Está aqui? A irmã Edna está com guarda-chuva no carro. Lá no fundão, lá perto da escada. É isso aí. É orar já crendo que vai receber.
Vamos ser os da fé. Então, nós não moramos no passado. Diga para o teu irmão aí, você não mora no passado. É bom relembrar, né? Que a gente só ouve, é pro irmão. Essa palavra é pro da direita, é pro da esquerda, né? Eu fiz o contrário. Pro da esquerda, pro da direita, da frente. Mas nunca é para mim. Mas eu e você, nós não moramos no passado. Glória a Deus por isso. Imagina se eu fosse o mesmo de lá de tantos anos atrás. Era bom que era jovem, mas eu não tinha o conhecimento que eu tenho hoje. Eu não tinha casado com essa princesa que eu tenho hoje. Eu não tinha os meus filhos que eu tenho hoje. Ganhei moral, viu, gente? Agora eu ganhei. Uhul! Ué, é a minha princesa. Então eu tenho as bênçãos hoje, né? Eu tenho amigos hoje, eu tenho a igreja hoje. Por quê? Porque os tempos mudaram e eu consegui bênçãos novas. Somos uma igreja que não vive apenas de história. Ao olharmos, e a gente tem que ter bons exemplos também, ao nós olharmos a história dessa igreja, ou da igreja metodista wesleyana, ou do metodismo, é bom as histórias que eles tiveram, é bom o que John Wesley fez, é bom tudo aquilo, mas e agora? O que está acontecendo comigo? Quem eu sou? O que eu estou produzindo? Legal você ver os livros Heróis da Fé, os Generais de Deus, que livros espetaculares de ler. Você vê aqueles homens operaram grandes milagres, fizeram coisas extraordinárias. Você vê a lista de Hebreus 11, homens e mulheres que revolucionaram o mundo que eles viveram. Agora eu te pergunto, e eu e você, vamos ficar olhando a história? Vamos ficar olhando a história dos outros e apreciando? Legal, boa, o que eles fizeram. Mas eu estou fazendo a história também, você está fazendo a história. Vamos fazer uma história, vamos construir uma história de milagre, de transformação, de renovação, de impacto nessa sociedade, porque um dia, irmãos, quando a gente for para o céu, a gente não vai precisar curar ninguém. E quando eu falo curar, alguns vão falar assim, mas você cura? Jesus falou, curem os enfermos, é no poder dele. Ressuscitem os mortos. Ele não falou, me chama para ressuscitar. Ele falou, vocês vão fazer isso, obras maiores. Entenda, é Deus através de mim. Então vai, cura, vai, ressuscita o morto, vai, expulsa os demônios. Vamos construir uma história de milagres. Vamos construir uma história que vai deixar escrito na história de Ribeirão Preto, do mundo, do Brasil, não sei onde que você vai. Isso é possível? É. Você ainda consegue ler a história de homens que estão vivos ou que já partiram há poucos anos, que deixaram um legado. Então, nós não vivemos do passado. Precisamos andar com Deus hoje. Nossas vitórias do passado são medidas mínimas do que Deus pode fazer em nossa vida hoje. Nós podemos pegar a história do passado de nós, aprendermos com ela, aquilo que foi bom eu posso replicar, mas eu posso também multiplicar isso. Eu costumo falar, eu falo para algumas pessoas, tudo bem, quando eu comecei a orar por cura, eu vi uma melhora aqui, mas assim, eu não sabia orar ainda. Eu orava, as pessoas falavam depois, deu uma melhorada. Aí você sabe que ele disse, nossa, passou o meu mal-estar. Aí teve uma pessoa que deu uma chave, um mentor que eu tenho, está aqui, né? Está aqui, que ele disse o seguinte, vai aprender mais sobre isso, vai estudar, vai ver ministério que flui nisso. Aí eu fui atrás, pastor Newton. Aí eu comecei a crescer nisso. Então, de uma curinha, foi para cura, uma curona, para milagre, e Deus tem feito grandes coisas. Por quê? Porque eu não fiquei preso naquele Márcio do passado. Eu fui evoluindo, entenda o evoluir, eu fui crescendo, eu fui aprendendo e desenvolvendo o dom que Deus deu para mim, e você faça o mesmo. Então, em primeiro lugar, um passado de glória não é garantia de um presente glorioso. Segundo lugar, a sequidão hoje não é motivo de desânimo, mas de clamor. Então muitos podem estar vendo o tempo, não estou falando de tempo lá, né? Não é sobre isso que eu estou falando, mas está vendo um tempo de sequidão na sua vida, não acontece nada, as coisas não estão fluindo, eu estou com um problema financeiro, eu estou com um problema na família, é um tempo de sequidão, pode ser o problema que for, mas isso não é motivo para você desanimar, mas para você orar. O pastor Nilton falou que a oração, se nós orarmos, né, falou sobre a família, se nós orarmos,
A oração de um justo, diz o apóstolo Tiago, a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Nós somos justificados por Jesus, já não há mais condenação para nós. Então, quando eu e você, nós nos apresentamos a Deus, é aroma, é intercessão, é a fumaça que vai lá e soa, né, cheira bem as narinas de Deus. Então interceda, ore da maneira correta, vai para a presença de Deus. A gente não vai convencer Deus, mas a gente vai pedir para Ele dar, né, Ele entrar nessa questão. Vamos convidar, venha o teu reino, seja feita a sua vontade. Eu te pergunto, no céu tem escassez? No céu tem enfermidade? No céu tem morte? Então, quando eu convido o reino de Deus, Ele traz vida, Ele traz cura, Ele traz prosperidade, Ele traz unidade, Ele traz relacionamento, Ele traz desenvolvimento, Ele traz edificação, Ele traz o que tem no céu na terra. Esse é o governo. Vem o teu reino. O reino é traduzido por governo. É o governo de Deus no governo sobre essa terra. É por isso que a gente ora, para que Ele venha interferir na terra, porque a terra, como o pastor disse, nós fazemos uma bagunça aqui, nós atrapalhamos tudo, nós, quando eu falo, é o ser humano, que está destruindo a natureza, está destruindo vidas, mas quando eu falo, Senhor, venha, interfere nessa situação, eu estou dando legalidade para Deus agir. Aí a gente vai falar assim, então Deus só vai agir quando eu orar. Muitas coisas assim, porque a chave da casa está com a gente. O dono da casa só entra na casa se eu chamar ele para entrar. Por quê? Porque ele respeita a palavra dele. Ele deu a chave da terra para a gente. Governe, domine. E aí está essa bagunça e a gente como igreja, com zíper nos lábios. Aí Deus está querendo agir, me chama, me convida aí. Convida aí. Aí quando Jesus, estende a mão, Jesus abençoa, Jesus vem, entra nessa família, agora, rápido. Então, em segundo lugar, a sequidão de hoje não é motivo para desânimo. Esse povo, ao olhar para o presente, eles olhavam para o deserto que estava na vida deles, mas eles não ficaram rendidos. Eles não ficaram numa nostalgia doentia, mas eles colaboraram, né? Eles recobraram o ânimo para clamarem a Deus por restauração. Eles clamaram, restaura-nos, Senhor. Tem hora que a gente tem que orar por nós mesmos, né? Senhor, me restaura, me dê força. Eu estava ali no banco, comecei a sentir minhas mãos. Eu não sinto frio, gente, vocês sabem disso. A maioria sabe, né? Eu comecei a sentir gelada minhas mãos. Comecei a sentir uns mal-estar. Falei, Senhor, né? Não vou aceitar isso não. Já orei ali, Senhor, o Senhor me curou na cruz. Diz ali que certamente o Senhor levou sobre si. Eu comecei a trazer a palavra para mim. Certamente o Senhor tomou sobre si as nossas dores, nossas enfermidades. Eu comecei a sentir mal-estar. Eu falei, não, eu vou pregar. Imagina eu chegar aqui meio cabisbaixo, caído. Não, Senhor, quero levar a sua palavra na íntegra. Quero trazer a palavra, né, sarado em nome de Jesus. Então eles, ao olharem o presente que estava um deserto, eles não ficaram conformados, não ficaram assim, reclamando. Mas eles clamaram. Eles não reclamaram, mas eles clamaram. Então eles oraram, buscaram. Deus também pode fazer grandes coisas, né? Deus pode fazer grandes coisas em nossas vidas. Vão acontecer grandes coisas na sua família, na sua vida, na sua história. Não fique olhando para, está ruim, está difícil. Pode isso ser transformado com a presença de Deus, com a sua busca, com a sua devoção, com a sua adoração. Não se conforme. Até Paulo fala, não vos conformeis com este mundo. Não se conforme. Você não pode aceitar
o que não é verdade no reino de Deus não pode ser verdade na sua vida. Se é do reino, é bênção, é paz, é alegria, traz para você, busca isso. Isso é o que o Senhor quer para a sua casa, para a sua família. Ele quer ver você prosperar. Já falei, Jeremias 29:11, eu que sei que pensamentos diz o Senhor, pensamento de paz, pensamento de prosperidade, pensamento de dar um fim que vocês desejam. Não tem escassez no céu, então não vai ter escassez na minha casa. Não tem escassez, não tem doença no céu, não vai ter doença na minha casa. Por quê? Porque nós somos parte do reino. A nossa pátria é celestial. Não é verdade, irmãos? Nós precisamos inculcar a palavra de Deus na nossa mente. Quando vier as circunstâncias, os desertos, a gente pedir que Deus envie os seus rios. Até mesmo ele falou, se alguém crer em mim, do seu interior fluirão rios de água viva. Até dentro de você, se está seco a tua alma, ele tem um rio para você, para fluir de dentro do seu interior. E para transbordar para as vidas que estão ao seu redor. Não só você vai ser molhado, mas você vai poder desaguar o rio de Deus naqueles que estão ao seu redor. Eu sou cheio de fazer movimento, né? Tem dia que eu estou mais parado, mas tem dia que eu estou elétrico. Dia que a carga está no último. Dá uma risada aí, gente. Ajuda eu aí também. Se eu ficar rindo sozinho aqui... obrigado pelo sorriso. É melhor vocês rindo do que chorando. Está tudo rindo, que bom. Então Deus também fez coisas grandes no passado. Aconteceram grandes coisas. Mas hoje, o cenário às vezes parece cinzento na vida de alguns, deserto, crise, etc. Ao invés de nós ficarmos caídos, irmão, prostrados, desanimados, vamos nos levantar, vamos clamar, porque a história vai ser mudada. E eu não estou falando aqui como coach, não, pensamento positivo. Estou falando aqui porque nós conhecemos um Deus que é extraordinário, é poderoso o suficiente. Ele ressuscitou Lázaro, 4 dias morto. Sai daí, Lázaro. Porque quando Jesus fala está vivo, está vivo. Se Deus declarar uma palavra sobre você, isso vai se cumprir, porque o rei tem decretos. Nós somos reis, nós somos os reis, que ele é o rei dos reis que estão aqui. Amém? Apocalipse, é só ler lá, 1:5, 1:6 e Apocalipse 10, lá fala que ele nos constituiu reino e sacerdote. Não os reis que estão por aí reinando com coroa na cabeça, não. Os que estão no trono aí do mundo, porque esses aí às vezes blasfemam de Deus. Ele é o nosso rei, então ele é o rei e nós somos os seus reis aqui na terra. Vamos reinar aqui, trazer o governo, a autoridade. Ó Senhor, restaura a nossa sorte. A oração deles foi: Senhor, pode estar tudo seco, pode estar tudo queimado aí, vamos usar essa queimada, pode estar tudo aí ferido, machucado, a situação pode ser um caos, mas eu creio em Ti, eu sei que Tu pode todas as coisas. Restaura-nos, Senhor, muda a nossa sorte, é isso que eu quero. Sabe o que acontece quando a gente está num problema, quando a gente está numa situação grave, ou quando há uma enfermidade, algo que vai além das nossas forças? A primeira coisa que acontece, parece que o inimigo coloca um tampão na nossa boca. Parece que a gente não consegue crer em clamar. A gente fica tão envolvido com a situação que a gente fica, parece que isso acontece comigo, irmão. Não estou falando você, não estou falando jogando para vocês. Às vezes parece assim que a gente se conforma, é mesmo. A primeira coisa que dá a impressão, não, Deus me abandonou. Deus não me ama mais. Não dá a impressão assim? Quando a gente está envolvido, quando tem uma situação, perda de emprego, ou o filho fica doente, a primeira coisa parece que o coração dá aquela fechada assim. Não aceite. Não aceite. O centurião chegou até Jesus para rogar a bênção para o seu servo. Aí teve outro, o pai de uma menina, na verdade é esse daí, do pai, a menina chegou lá para interceder para Jesus ir curá-la. Aí chegaram assim: olha, não incomoda mais Jesus não, porque a sua filha acabou de morrer. Jesus... Eu tenho a última... Estou só parafraseando, está escrito assim, tá, gente? Vocês me entendem. Quieto.
A última palavra é minha. Não temas, crê somente. Vamos lá que tem milagre na sua casa. Está entendendo? Sabe, em vez de olhar a circunstância, olha para um Jesus que pode todas as coisas. Ele ressuscita mortos, Ele cura, Ele traz vida, Ele traz esperança, Ele traz o avivamento dentro da sua vida. Está tudo seco, clame a Ele, busca Ele. Ah, não está dando uma oraçãozinha de 5 minutos? Ora 10. Não é por quantidade, irmãos, não é por... É qualidade, mas tudo bem, estou só aqui para você entender. Não está dando 10 minutos, não está dando 1 hora, faça um jejum, faça propósito, busca, mergulha, se lança, adore. Aquela mulher hemorrágica, se eu tão somente tocar nas suas vestes, meu Deus, ela profetizou a cura dela. Ela profetizou antes, se eu tocar a veste dele, eu serei curada. Mas a gente parece que, deixa eu ver aqui a farmácia aqui, vamos ver se tem um remédio. Ora antes, economiza aí 10, 15, 30, 50, 100 reais de um remédio. Põe a mão na cabeça do seu filho, ora por ele, vê a cura acontecendo. Mas a gente não. Ai, está doente, está com febre. Ai, vamos levar na farmácia. Ai, vai. Um dia foi eu e minha esposa, levamos o Rafael. Aí eu não tinha aprendido isso ainda. Chegamos lá, levamos ele. Nós tínhamos acho que um planinho, né? Foi na Unimed, não era Sermed, era Unimed, lá em Bauru. Levamos ele, aí um médico, vai ter que fazer uma cirurgia. Mas, meu Deus, né? Falou em cirurgia. Aí nós fomos levar no outro médico. Que cirurgia, nada. A medicina não está alinhada. Sabe? Peça direção antes de sair correndo. Bota a mão na cabeça do seu filho, ora por ele. Se Deus não curar, procura a medicina. Mas antes, bota a cabeça. Põe a mão na cabeça do seu filho. Põe a cabeça no lugar e ora. Terceiro lugar, a restauração é uma obra de Deus. Uhul! Vai aí, uhul! Obrigado, eu achei que ia ficar no vácuo. O salmista clamou: restaura, Senhor, a nossa sorte como as torrentes do Negueb, que eu já falei que é o nome do deserto, que ocupa 60% de Israel, é o Negueb. Sabe, nós não produzimos nossa própria restauração. O remédio para nosso desânimo, para nossa enfermidade, o remédio para o nosso problema não está nas novidades do mercado gospel. Às vezes a gente se enche de consumir produtos. Não é uma Bíblia, eu sei, você pode ter quantas Bíblias, mas me entenda o que eu quero falar. Não é porque você vai comprar uma Bíblia de estudo que agora você vai ficar mais crente, irmão. Você não lê nem a Bíblia comum, quanto mais a de estudo. E não estou dando lapada, é a verdade com bom humor. Às vezes eu falo, queria tanto aquela Bíblia. Eu falei, não, mas eu preciso, ao menos, ler mais a Bíblia, né? Ter mais amor à palavra. Eu tenho a Bíblia de estudo NVI, eu tenho a Bíblia de estudo Shed, eu tenho a Bíblia de estudo Nova Vida, eu tenho a Bíblia do empresário, eu tenho a Bíblia do jovem, eu tenho a Bíblia do surfista, eu tenho a Bíblia sei lá quantas Bíblias tem hoje, mas deve passar de 1000 tipos de Bíblia. Mas a gente não lê nem a normal, a comum. Aí eu mesmo tenho umas 4, 5 aqui no celular que eu uso, comparo. Então não é eu me entupir de produtos gospel, porque eu tenho uma camiseta, eu até desenho algumas camisas que eu uso, da Escola Sobrenatural, eu amo desenho, sempre gostei de camiseta, já não estou com uma idade para usar camiseta muito estampada, mas eu gosto. Mas não é porque você vai ter uma camiseta agora gospel, escrito Jesus e Yeshua, não sei lá o que é aí, no hebraico, no grego, Kadosh, escrito várias línguas, que você vai ser mais crente. Você pode ter, mas isso não é... O consumir produtos gospel não vai te dar mais vida e não vai ser um remédio para a sua vida. Então, o nosso problema não está... o remédio para os nossos problemas não está nas novidades do mercado da fé, mas está no Senhor. Restaura-nos, Senhor.
né? Não me dê mais uma arca da aliança, me dê aí mais a Neustã. Sabe o que é a Neustã? É aquela cobra que Moisés colocou, né? E colocou numa haste para que eles olhassem e fossem curados por ela no deserto, das picaduras lá, as mordiduras sei lá como chama isso aí, das cobras. Não, nós não precisamos de adereço, nós precisamos de coisa. Vou pôr a arca da aliança aqui, porque agora a glória de Deus vai estar nesse lugar. Cara, a glória de Deus habita aqui, ó. A glória de Deus habita dentro de você. Essa é a glória da segunda casa. A glória da segunda casa será maior, porque Deus não habita em templos feitos de mãos humanas, mas Deus habita dentro de nós, aleluia! Eu sou o templo do Espírito Santo, você é o templo do Espírito Santo, aleluia! Então cuida bem de você, cuida bem da sua vida com Deus, porque Ele está aí morando aí. Então a gente não pode entristecer, a gente não pode apagar, né, o Espírito Santo, nem entristecê-lo. Então não é a gente comprar mais uma Bíblia, você pode ter, mas não entenda, o seu problema, a sua dificuldade, a minha sequidão, o meu problema não vai ser resolvido com mais um aplicativo, mais um celular da moda, ou uma capinha que fala fé lá, né, o escudo da fé. Não, o adesivo que eu ponho no carro, propriedade do Senhor Jesus. Nem vou entrar nessa história, deixa para lá. Já pensei algo, deixa para lá. Não, a nossa restauração só pode vir do Senhor. Só Ele pode restaurar a nossa sorte. Só Ele pode dar uma mudança radical em nossas vidas. Um dia eu vou contar o meu testemunho aqui, não dá tempo hoje para os jovens, de quem como eu era como jovem. E hoje eu sou um jovem mais grisalho, mas o que Deus fez na minha vida. Como eu andava. Alguns talvez saibam aqui, não sei, nunca contei, mas um dia, quem sabe. Mas Deus pode restaurar assim como fez comigo, fez com milhares de pessoas. Deus pode restaurar. Só Deus vem na hora. Só de Deus vem a nossa cura. Só o Senhor pode levantar um exército poderoso no meio de um vale de ossos secos. Acaso esses ossos podem viver? Tu sabes, Senhor. Então profetiza. Pede para o vento dos quatro cantos. E Ele fez um exército. De ossos secos, Deus levantou um exército. E Ele estava falando de Israel. Deus estava simbolizando esses ossos secos, era Israel, eles eram ossos secos. Aqui nós estamos falando do Negueb, que é uma região árida. E Ele pode estar falando para você, você precisa se levantar como um soldado desse exército. E Ele está falando comigo, a primeira palavra fala comigo. Porque eu fui ler, eu fui estudar, e agora é com você. Aleluia, Deus é bom. Correr atrás de novidades e doutrinas estranhas adoece, debilita mais. Deus é a fonte da nossa restauração. Amém? Em quarto lugar, a restauração é resultado da oração. A gente costuma falar, vamos fazer uma oração de poder. Na verdade, a oração não tem o poder. Quem tem poder é Deus. A nossa oração deve ser de alinhamento e de concordância com o reino, orando a palavra. Se você ora a palavra, você está baseado em decretos do rei. E quando você ora da forma correta, a gente não sabe orar como convém. Já o Espírito Santo nos ajuda nas nossas fraquezas. Nós podemos orar em línguas, que também é uma ferramenta poderosa, porque quando eu oro em línguas, é o Espírito orando através de mim. Então, ele sabe orar. Então eu oro da maneira correta, mas ore em português também, ore na sua língua e vai ser bênção. Então a oração, o salmista clamou, restaura, ele clamou, ele orou, restaura, Senhor, a nossa sorte. A sua vitória vem de Deus por meio da oração. Em vez da gente ficar lamentando, ao invés da gente ficar murmurando a nossa condição, devemos dobrar o nosso joelho, levantar as nossas mãos ao Senhor com profundo clamor, restaura, Senhor. Teve uma ocasião que eu fiz uma oração, uma das mais poderosas, e eu só falei assim, Senhor, se eu não consigo mudar o seu coração, muda o meu. E adivinha qual coração mudou? Deus não precisa mudar nada nele. Ele é perfeito. Mas eu preciso ser mudado. E às vezes você está achando que você está orando e
achando que está mudando Deus. Não, Deus está mudando você. Você está aprendendo a depender dele. Levante as mãos. Clame restauração. Clame com toda a sua alma. Restaura, Senhor, a minha sorte. Restaura a nossa sorte. Deus é bom, é um bom pai, sabe dar boas coisas. Se nós somos maus, sabemos dar boas coisas aos nossos filhos. Quanto mais o nosso Pai Celestial. Quando nós nos curvamos diante de Deus, o próprio Senhor se levanta e Ele age, Ele abençoa. Quando a igreja ora, o braço de Deus é estendido sobre nós, Ele age em nosso favor. Mas nós precisamos orar, precisamos clamar. E em quinto lugar, a restauração é um milagre de Deus. O salmista roga a Deus para fazer na vida do povo o mesmo que fez na natureza, porque esse deserto existe, no Negueb existe assim, a período de sequidão, mas você pode até ver vídeos no YouTube, que está aquela sequidão, daqui a pouco vem umas águas assim, formam um rio do nada, né? Já começa a vir aquela água e toma todo aquele lugar e muda toda a sorte, e eles já sabiam disso. Senhor, nos restaura como acontece no Negueb. Eu estou seco, mas manda um rio aí, Senhor, em outras palavras. Manda as águas, Senhor. E nós sabemos que as águas são as águas do Senhor, do Espírito Santo de Deus. É o refrigério que Ele traz para nós. É a mudança. Quando chove, não muda a atmosfera, não muda o ar. Está tudo seco, mas logo vai chover. Você vai lembrar dessa palavra. Você fala, é verdade, olha. Ai, que cheirinho gostoso de chuva, né? A gente fala o cheiro de chuva. Tem um nome, isso aí eu não lembro agora, mas tem um nome esse cheiro. Olha, mudou o clima, o ar, que alegria. Tem até pessoas aqui que acordam, né, de noite quando está chovendo para ver a chuva. Eu também gosto. Não vou falar quem é, mas está sentado aqui, desse lado aqui. Coisa boa ver a chuva caindo, aquele barulho no telhado, a calha pingando, ai que delícia. Logo, logo nós vamos ter esse prazer, viu? Amém? Você concorda comigo? Amém. Nada de fumaça, chega de fumaça, só se for a fumaça da glória de Deus. Essa a gente vai mergulhar, a gente vai estar envolvido. Glória a Deus, aleluia. Então, o salmista, ele roga a Deus para fazer na vida do povo o mesmo que Ele faz na natureza. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes do Negueb. O deserto Negueb é o maior deserto da Judéia, com montes, com vales, com a areia escaldante, mas naquela sequidão estéril, um fenômeno acontece. Eu quero declarar que vai acontecer um fenômeno na sua vida também. Na sua sequidão, não sei onde você está nesse propósito, projeto, ou né, nesse evoluir, fugiu a palavra agora, mas nesse plano da sua vida, nesse momento que você está vivendo, não sei como está seco, se está molhado, se está encharcado, não sei, mas eu quero declarar que assim como esse fenômeno acontece lá na natureza, vai acontecer um fenômeno na sua vida, vai haver uma mudança radical na sua história, vai haver um rio do Senhor, vai fluir de dentro de você, vai passar um rio, e há um rio neste lugar aqui também. Um rio fluindo, um rio onde ele passa, ele leva a vida. É só ler Ezequiel, acho que 47, fala sobre isso. Há um rio que vai do trono de Deus, do altar, e passa, e onde passa leva vida, restauração. Então naquela sequidão muito estéril, esse fenômeno acontece. De vez em quando as chuvas de inverno abrem os sulcos, né, valas, né, no meio da areia, e aí as torrentes correm dos montes para os vales, para onde aquelas torrentes vai passando de água, tudo é restaurado. E o Senhor vai passar na sua vida trazendo restauração. O Senhor vai passar na tua vida trazendo restauração. Mas clame por esse rio, clame por mudança, queira a mudança. Porque Jesus até perguntou para o cego, o que tu queres que eu te faça? É engraçado, né? Jesus perguntar para um cego, o que você quer? O cego podia querer, eu quero um pouquinho mais de prosperidade, eu quero uma vida tranquila, quero, sei lá, uma viagem, não sei, de jumentinho na época.
Mas Jesus perguntou exatamente porque às vezes a gente não sabe pedir. A gente não sabe falar para Jesus o que a gente quer. Se Jesus chegasse para hoje aí, o que você quer que eu faça? A primeira coisa, tem que ser a primeira coisa que você falar. O que você falaria para Jesus? Tem gente que vai ficar pensando, o que eu pediria? Peraí, velho. Fazer igual o Chaves, né? Não sabe. Tem que ser... Pá. O cego podia pedir um cão, né? Guia, né? Ele falou, quero ver, eu quero enxergar. Então, veja. O salmista pede para Deus fazer o mesmo milagre na vida do seu povo. O deserto pode florescer, os vales áridos podem se tornar fonte de vida. O milagre na sua vida também pode acontecer. Deus faz o impossível acontecer. Ele só não pode ir contra a palavra dele, mas se na palavra de Deus tem milagre, tem cura, tem bênçãos, tem prosperidade, tem vida abundante. Eu vim para te dar vida plena. Tem muitas vitórias. Deus é um Deus que, se você crer, será feito conforme a sua fé. Então clame por isso, busque. Vai acontecer milagres. O deserto na sua vida vai ser transformado. O vale árido, a sequidão vai ser transformada em um rio caudaloso. Um rio de água viva fluindo na sua vida, na sua família. Vai florescer. Quero declarar que a sua família vai florescer. A sua vida vai florescer. Eu até falo, eu sei que ergueram as mãos. Se você não crê, eu empresto a minha fé para você. Eu digo, vai florescer. Porque Jesus faz isso na nossa vida. As mulheres eram estéreis e se tornaram mãe de filhos. Pega para você. O deserto na sua vida pode ser transformado. Vai florescer. As águas vão fluir. Você precisa clamar. Você precisa pedir. Senhor, restaura a nossa sorte como as torrentes de Negueb. Eu quero orar com você. Se você pudesse colocar sobre os seus pés agora, por um instante. Eu quero orar para que essa restauração venha sobre você. Talvez a sua vida esteja tudo ótimo, tudo maravilhoso. Aproveite esse momento para adorar a Deus, glorificar o Senhor. Ore por alguém que você sabe que está passando por um vale de sequidão, um lugar seco. Então aproveite. Mas se você está precisando de uma restauração, sua família, agora vamos clamar todos juntos. Vamos orar, vamos pedir que o Senhor faça vir um rio de transformação na sua casa, na sua vida, na sua família, nesta igreja, no seu lar, no seu trabalho, na sua empresa. Vai florescer, diga comigo. Vou florescer, diga. Eu vou prosperar. Vai dar certo. Eu sei. Porque Deus pode tudo. Aleluia. Deus, 60% do deserto de Israel é deserto. Mas mesmo assim, o Senhor faz um rio passar no meio do deserto. O Senhor faz com que haja um fenômeno que só acontece lá. E isso é símbolo do que o Senhor vai fazer nessa noite em nossas vidas. É símbolo de que o Senhor vai fazer um rio, que é o teu Espírito Santo, passar em nós. O próprio Senhor Jesus se levantou numa festa, ele disse: se alguém crer em mim, do seu interior fluirão rios de água viva, que fluirão para a eternidade. O Senhor é poderoso para fazer hoje, nessa noite. Eu quero, Senhor, que este rio passe aqui.
Deixa o seu rio passar dentro da minha vida, Senhor. Há muita coisa que precisa ser transformada em mim. Há muita coisa que precisa ser tirada de mim. Talvez a incredulidade, talvez a dureza do coração, talvez alguma enfermidade. Senhor, passa dentro de mim o seu rio agora. Deixa o rio do Senhor fluir. Nós podemos cantar com o Ministério de Louvor da Lagoinha, aquele hino que fala do rio de Deus. Conseguimos cantar? Eu esqueci o nome do hino, mas você sabe qual é. Quero beber do seu rio, Senhor. Sacia minha sede. E essa sede é o rio que vai passar dentro da sua vida hoje. Esse rio vai passar, creia. Eu estou declarando profeticamente, vai passar na tua família um rio hoje. Nessa igreja vai passar um rio. Sinta as águas do Senhor te tocar nessa noite. Não é emocionalismo, eu creio. Quantas pessoas foram salvas, libertas, transformadas, porque o rio do Senhor as tocou. E nessa noite não é diferente. Aqui é o ambiente onde nós estamos num só propósito, numa só fé, numa só crença. Nós cremos num Deus todo-poderoso que criou os céus e a terra. O que é o homem para Ele? O que é os nossos problemas? Nossos problemas não é nada para Ele. Deixa o rio do Senhor passar por você. Enquanto eles adoram, peça, restaura no Senhor.